Final de 2014, quando aquela senhora foi reeleita, eu cheguei em casa e falei: o Brasil está perdido. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Mas quem sou eu? Um deputado do baixo clero. Não era nenhuma referência no partido. E algo aconteceu que falou: eu disputarei a eleição para presidente da República. E tinha um caminho pavimentado para ser o deputado mais votado, como havia sido em 2014, e podia ser senador, inclusive. Mas o que eu falei? Eu estou pensando em mim. Tá? E tinha, naquele tempo, uma filha de poucos anos de idade, a 05, né, depois de 4 homens. E comecei a andar pelo Brasil, com o apoio de um amigo aqui, outro lá. Quem me ajudou muito foi o Alex Ceará, lá do Ceará, obviamente. Eu chamo ele de Cabeção, né? Carinhosamente. Com todo respeito, com todo respeito. Realmente, realmente. Tá? E as coisas foram andando. A aceitação pelo Brasil, nunca tive a imprensa do meu lado. Chegou 2018, aquela tentativa de assassinato, né? A esquerda, quando fala, é fake. Pô, tu acha que eu enganei todo mundo da Santa Casa lá de Juiz de Fora? Todo Einstein, hospital daqui? Pelo amor de Deus, perdi 15 quilos. Logicamente, o que alguns achavam? Que eu existia. Tá? E não, no dia da facada, inclusive, com certeza, ele ia dar uma facada no Carlos ali. O que queria com aquilo? Ver um filho assassinado, você largar a mão. Então tudo aconteceu. Os médicos da Santa Casa sempre disseram, quase todos que eu conversei, uma facada igual aquela, cada 100, um sobrevive. Mais do que a perícia deles, que eu reconheço, dos enfermeiros, a mão de Deus. Uma eleição, que eu quero contar depois da nossa vitória do dia 30, se Deus quiser, contar com detalhes para vocês. Eu não posso ficar com essa verdade comigo. Me interessa contar a verdade, documentado. E tivemos depois escolher o ministério. Eu cheguei, não tinha ministério, tinha só o Paulo Guedes. E acabou chegando gente, chegou o Tarcísio, chega outro, etc. Vi a vida pregressa das pessoas, seu currículo, etc. E formamos o ministério. Trabalhamos em 2019, um Brasil acabado, com certos problemas éticos, morais e econômicos. Resolvemos pandemia. O Saulinho falou, alguns não dão valor, né? 68 milhões de pessoas recebiam auxílio emergencial. Por mês o gasto era de 50 bilhões de reais. Arranjamos recursos para isso, sem desequilibrar nossa economia, com muita responsabilidade, com a nossa equipe de ministros, em especial, obviamente, o Paulo Guedes. Daí 2021, continua a pandemia, deixo claro, 21 foi criado no Brasil 3 milhões de empregos com pandemia. 15 e 16 sem pandemia, perdeu-se 3 milhões de empregos no Brasil. 22 a guerra, fomos lá fora negociar com o presidente Putin a questão de fertilizantes. Críticas, a imprensa toda metralhando a gente. E eu falei para os ministros que me acompanharam, foram muitos poucos para lá, né? Foi bastante reduzida a equipe. Eu tenho que decidir. Se eu ficar quieto aqui, isso vai ter guerra, não vai? E se eclodir a guerra, como é que eu vou negociar? Vai faltar fertilizante. O preço dos alimentos vai lá para cima. A minha missão é decidir. Foi um sucesso. De quebra, já chegaram 2 navios de diesel aqui, mais chegarão, porque temos problema nisso. Fizemos muita coisa, até o Pix, alguns não dão valor para o Pix, até o Pix. Eu peguei os dados agora há pouco com o Banco Central, né? Liguei lá com o presidente, se eu não me engano, o dia que mais teve movimentação no Pix, ultrapassou 90 milhões de ações no mesmo dia. Ou seja, facilitou a vida do pessoal. 6 milhões de pessoas abriram conta do banco para poder operar o Pix, que estavam na informalidade. Você não precisa mais no caixa eletrônico, né? Você faz a movimentação e automática na conta da outra pessoa, sem taxa nenhuma. Muita coisa para falar, junto com o Tarcísio. Passamos de 20 para 40 pontos, você perdeu a tua carteira. Alguns reclamaram. Vai ser caminhoneiro, vai ser motorista de táxi, de Uber, né? De van, qualquer bobeada você leva um flash ali e somou 21 pontos, perdeu sua carteira,
dobramos, majoramos a validade da carteira de 5 para 10 anos, acabamos com o simulador para tirar a carteira de habilitação, reduzimos em mais de 80% o número de radares pelo Brasil. O Tarcísio aqui não é promessa, eu tenho conversado com ele, ele sabe que é um absurdo o número de pardais aqui em São Paulo, vai reduzir isso também. É empresa, né? A culpa não é da empresa, é do poder público, que faz negócio, e não vou entrar em detalhes aqui. Muitas medidas para facilitar a vida das pessoas. Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso abre um mercado de trabalho enorme para a garotada. Investimos até no gamers, zeramos os impostos de gamers, que hoje virou carteira de trabalho. Alguns não dão bola para isso, mas é uma realidade que está aí. O Brasil que se abre para o mundo. Todo mundo quer fazer negócio conosco, porque também eles não querem ficar dependentes de um outro país. Você não pode, como o próprio americano diz, né? Na época era o Trump, a questão de depender de IFAs, né? E outras coisas, só a China tinha, você fica refém de um país. Temos que investir em tudo aqui nesse país. E a Amazônia é nossa, não tem que dividir a biodiversidade da Amazônia com ninguém. O mais importante também, o que está em jogo? Eu costumo dizer, se você vai perdendo as coisas, seus bens materiais da sua vida, lá na frente, se você tiver liberdade, você vai recuperá-los. Se não tiver, você vai ficar um dependente do Estado. Vai depender de migalhas do Estado a vida toda. E as migalhas vão diminuindo cada vez mais, porque se a economia não roda, não tem entrada de receita. Eu tenho falado para o pessoal o aposentado rural, por exemplo, são alguns milhões pelo Brasil. Se faltar, se a economia não funcionar, não vai ter dinheiro para pagar vocês. Nós temos que ter a economia funcionando para você receber a tua aposentadoria rural. O outro lado, ao longo de 14 anos, só na Petrobras enterrou 900 bilhões de reais. O dobro do valor da Petrobras. Os caras roubaram o dobro do valor da Petrobras. A mesma coisa é BNDES, 400 bilhões de reais. Caixa Econômica, 45 bilhões. A continuar aquele governo lá atrás, se não fosse o impeachment, hoje estaríamos todo mundo aqui na miséria. Como está o povo da Venezuela, pisando em cima do solo mais rico do mundo em petróleo e vivendo numa situação de pobreza abaixo do Haiti. Então, qual é a escolha de vocês? Além de um modelo econômico, um modelo de liberdade ou não. O pessoal critica com razão aí a censura à Jovem Pan. Eu também critico. Mas quem propôs a ação, quem foi o iniciador da ação, foi o Partido dos Trabalhadores. Foi o PT, cujo candidato fala o tempo todo que vai censurar a mídia, vai controlar as mídias sociais. Nós temos que lutar contra isso. Alguns falam que eu devia dar um soco na mesa e levantar a espada e falar Shazam e resolver. Olha, tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Se quiser resolver na pancada as coisas de uma hora para outra, pode, ou com toda certeza, vai ficar pior. Hoje todo mundo sabe o que é a Câmara, o que é o Senado, quais são meus ministros, o que é Supremo Tribunal Federal, qual o papel do TCU, do STJ. O pessoal sabe, não sabia. Não sabiam quase nada. Hoje discute política com P maiúsculo. Cada vez menos pessoas são enganadas por propostas como picanha. Eu vou aumentar isso, fazer aquilo. O que o PT faz o tempo todo? O Bolsonaro vai reduzir o salário mínimo. Nem existe base legal para isso, não é decreto. Passaria pelo parlamento, jamais um deputado votaria para reduzir isso aí. E tem gente que acredita. Ele vai reduzir o valor do BPC, vai tirar direito do trabalhador. Se o PT não mentir, vai fazer o quê? Por que o PT não fala o que fez ao longo de 14 anos? Eu posso falar 2 horas ou mais aqui do que eu fiz ao longo de 3 anos e 10 meses, mesmo com a pandemia, com a guerra e com a crise hídrica aqui dentro. Mas o que interessa aqui nesse momento? Falta aí meia dúzia de dias para as eleições. Ou você acredita ou não acredita. O que a esquerda faz muito bem é aquela história: todos os políticos são iguais, todos.
Em consequência, muita gente, é tudo igual, ou vota em qualquer um, anula o voto, ou não vou votar. Não somos iguais, há uma diferença entre nós. E tem muito político bom pelo Brasil. Nas minhas andanças temos descoberto aí prefeitos, né, que realmente são idolatrados na cidade. O que eles fazem? O óbvio, não rouba. Chegou dinheiro, presta conta do recurso. Aplica onde deve ser usado aquele dinheiro. É o que nós fizemos no Brasil. Eu sou o primeiro presidente com teto de gastos. E temos feito o possível com isso. O Tarcísio teve o quê? 6 bilhões no último ano? 6, eu vou arredondar para mais até, para mais. 7 bilhões em infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, o que mais? Fazer ponte por aí. Olha o tamanho do Brasil. 8 milhões e meio de quilômetro quadrado. Pegue obras de governos anteriores. Não tem. Não tem. Alguém lembra de uma grande obra de governos anteriores? Não tem. Nada. Nem recuperação de estradas. Agora, que tem bastante de governos anteriores, é inquéritos, é processo, desvio de recursos. Temos uma chance ímpar de continuarmos rumo à prosperidade. Eu sou o melhor cara do mundo? Não sou. O Tarcísio não gosta que eu fale isso. O Tarcísio tem uma inteligência aí que eu queria ter metade da inteligência dele. Não tem, ele é uma pessoa realmente privilegiada, além de botar a cabeça para funcionar. Tem gente que é inteligente e é preguiçoso. Daí vai acabar usando a inteligência para o mal. Então, nós temos uma chance ímpar de mudar o Brasil. Você pode ver, 10 ministros meus foram disputar as eleições. 10. 9 eu permiti que indicasse os seus respectivos substitutos. Um eu indiquei porque era chamado ministro Palaciano, ali do meu lado. Obtiveram sucesso aí fora. E a indicação deles, continuaram fazendo o trabalho deles sem problemas. Pessoas completamente desconhecidas, que estão fazendo um trabalho muito bom, muito melhor, ou nem se compara, com os que nos antecederam. Querem voltar à política antigamente? Alguém sabe o nome de um possível ministro do governo do tal do Lula? Alguém sabe um nome? Nem o da economia ele fala. Nem da economia ele fala. Que fez com que o Henrique Meirelles desse uma entrevista, eu acho que foi no Poder 360, criticando isso. E diz que há uma divisão muito grande dentro do PT. Não é divisão, não, há facções dentro do PT, inclusive criminosas. Que alguns acham que a equipe, segundo o Meirelles, a melhor equipe econômica é a da linha da Dilma Rousseff. Da linha lá do primeiro-ministro, tá? Que o Lula teve, foi a corrupção, a segunda incompetência. Então é hora de decidir. Eu apelo a vocês, decidam, não deixe de votar, não deixe levar o vovô, o bisavô a votar. Os mais jovens estiver na fila, a gente sabe que é a preferência dos idosos, mas leva o idoso para frente da fila. Esse pessoal que vai votar, que vai dar o melhor voto, porque eles viveram a história toda. A hora é de decidir. O PT. Vamos trabalhar, já tivemos a virada e vamos agora para ter a certeza de uma vitória retumbante em cima desse passado, desse dinossauro, tá, que ocupou aí a presidência da República durante 14 anos. Muito obrigado a todos.